Hoje o tema é um pouco delicado, né? Hoje o tema é a respeito de violência doméstica. Cris Mello? Gente, a gente precisa entender que violência doméstica, ela não é só a violência física. É a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e, inclusive, a violência patrimonial. Bacana. E dado isso, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Maria da Penha. Ela é uma lei de proteção às mulheres, né? Ela visa coibir a violência doméstica no âmbito familiar e a gente vai falar um pouquinho dela aí, mas ela basicamente aí ela resguarda as mulheres aí. Não sei se o pessoal sabe aí a história, mas a Maria da Penha foi uma ativista. Ela sobreviveu a 2 tentativas de homicídio lá atrás. E aí 19 anos depois, o caso dela ganhou notoriedade em 98, ela é data de 83. E aí em 2006 veio aí a Maria da Penha aí. E a gente tem até hoje, a gente tem algumas mudanças aí nesse ano que são bacanas, né? Inclusive ela não resguarda só as mulheres, inclusive as mulheres trans hoje em dia têm esse benefício, isso é uma coisa bem bacana, né? Doutora, eu até queria, acho que é uma dúvida de bastante gente, em relação à violência doméstica. Ela é só contra a mulher? Também pode ser contra a criança, contra o homem? Eu acho que é uma dúvida bastante recorrente. Sim, é uma dúvida geral. Na verdade, a Maria da Penha, ela resguarda não somente as mulheres que estão numa relação, não. Por exemplo, pode ser um caso de irmã, por exemplo, pode ser uma sobrinha com um tio. Se for no âmbito familiar independente, o gênero, né, mulher ou mulher trans, ela já faz jus a essa proteção aí da Maria da Penha. Não tem uma Maria da Penha para os homens, mas de forma análoga, de forma semelhante ali, eles também são resguardados se sofrer essa violência no âmbito doméstico. Uhum. Bom, tem uma lei recente também, né, nessa questão de violência doméstica, que ela entrou em vigor, ela foi sancionada agora em outubro, né, dia 31 de outubro, que é quando houver violência doméstica, né, tem a impossibilidade de ter a guarda compartilhada. E isso é muito importante, porque a criança ela precisa viver e conviver em um ambiente que seja totalmente propício para a criação e desenvolvimento dela, né? Seguro, né? Nessa questão da criança quando está ali se envolvendo num divórcio, alguma coisa nesse sentido. Então, a criança muitas vezes ela é totalmente deixada de lado ali e aí fica ali aquele conflito entre pai e mãe. Então, essa lei ela é muito importante, ela é uma lei muito recente, mas ela é uma lei que a gente tem que ter muito cuidado para não ser banalizada. Porque, infelizmente, hoje a gente tem vários institutos aí que está super banalizado no nosso direito e a gente precisa tomar muito cuidado para que quando aconteça efetivamente o dano, né, essa violência doméstica, para que seja efetivamente imposto essa guarda de forma unilateral para aquele cônjuge ou para o pai, né, o pai ou a genitora ou o genitor responsável que seja mais apto a poder cuidar da criança. Dentre os entendimentos recentes que a gente tem, um que é bem bacana é que a mulher que sofre violência doméstica e por algum motivo ela não é proprietária do imóvel, e em caso de violência doméstica, principalmente Maria da Penha, o agressor ele é obrigado a sair do imóvel. Então, de qualquer forma, mesmo que ela não seja proprietária, ela não é obrigada a pagar aluguel para ele, principalmente se ela for vítima de violência doméstica, é uma coisa que é bem bacana também. E vale lembrar também que a violência doméstica, lógico que hoje no cenário Brasil, a gente verifica que é muito mais a questão da mulher, né? Lógico, mas não é só. A violência doméstica pode ser, inclusive, contra o homem. Contra a criança. Contra a criança. E é bem pertinente também a gente falar sobre isso, né? A gente vê nas redes sociais a questão da Ana Hickman, né? A gente pode Sim, eu até ia falar sobre isso. Porque né, é um caso que virou manchete, todo mundo não fala em outra coisa, né? E isso é um assunto. Isso mostra que qualquer mulher é passível de agressão, seja ela psicológica, qualquer tipo de violência, né? Como o doutor colocou, a União Estado também. Sim. Né? A gente tem que lembrar isso. E eu acho até essa questão da Ana Hickman, ela se enquadra em vários aspectos, né? Tanto essa questão do divórcio, a questão da violência doméstica, a separação dos bens, que também... Violência patrimonial. A violência patrimonial, então moral, se enquadra, né? Em todas essas questões que a gente está falando aqui hoje, é bem interessante. Porque às vezes as pessoas, principalmente as mulheres, elas pensam muito quando a gente fala de violência doméstica, na violência física, né? E não se restringe a isso. A violência psicológica, muitas vezes, ou moral, às vezes ela até é tão pior, gravosa quanto eu acho que é mais recorrente também, né? Porque a pessoa não percebe.
né? A pessoa Sim. vai tolerando como se isso fosse do dia a dia, do cotidiano. Sente muita do casamento. vergonha às vezes também, né? Também tem isso. O legal da Maria da Penha é que ela trouxe algumas mudanças, né, de 2006 para cá, e antigamente, por exemplo, em caso de violência doméstica, raramente o Estado, o governo fazia alguma coisa, mas geralmente a pessoa com acordo, o agressor, muitas vezes conseguia se ver livre, se safar da agressão. E com o advento da Maria da Penha ele não consegue mais. É impossível de fazer qualquer tipo de acordo e tem a pena de reclusão de até 3 anos. Então, assim, eles dificultaram um pouco as coisas para os agressores como uma forma de coibir a violência e também ajudar essas mulheres que muitas vezes elas demoram muito tempo também para sentir esse tipo de coragem aí e procurar ajuda. Outro ponto também que é bastante relevante, que a gente não pode esquecer, é da violência sexual. Muitas vezes Sim. as mulheres se sentem pressionadas a manter relação com o próprio marido, em situações que elas têm desconforto, que elas não querem, realmente não desejam naquele momento, e elas se submetem a isso. E isso não deixa de ser violência, uma violência que a gente também precisa Sim. tratar. Se isso é tão difícil hoje em dia, imagina antes da Maria da Penha, que realmente o Estado não fazia nada. Para quem não sabe, a Maria da Penha, ela veio depois de muita luta da Maria da Penha, que é uma mulher, eu já fiz a introdução dela aí, mas isso veio como uma espécie de punição para o nosso Estado, pela omissão, pela negligência, por ele não Sim. observar e resguardar os direitos das mulheres. Né? E, inclusive, ela ficou cadeirante, né? Ela ficou paraplégica, para quem não sabe, a história dela é bem legal. Ela tem um livro também, que eu acho que é Eu Sobrevivi, de 94, e depois do livro que ganhou notoriedade o caso dela, mas a primeira vez que ele tentou assassiná-la, ele deu um tiro nas costas. Sim. E com uma espingarda, e aí ele alegou que foi um possível roubo, que alguém tinha entrado lá na residência, mas depois ela começou a achar estranho o fato dele não querer o prosseguimento da ação, dele não colaborar no inquérito, e aí depois disso ele tentou eletrocutá-la, e assim, ela ganhou voz depois de muito tempo, e ela virou um símbolo dessa luta, entendeu? Das mulheres que sofrem esse tipo de violência, de opressão, e depois de muito tempo ela conseguiu se ver livre dele. E por isso que a lei tem o nome dela. Né? Sim, Sim. como uma homenagem mesmo, bem legal. Doutor Cristiano Luiz, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito da medida protetiva, né, nesses casos de violência doméstica, violência contra a mulher. Você pode dizer um pouquinho para nós? Claro, as medidas protetivas de urgência, elas estão atreladas, antigamente elas estavam atreladas à denúncia. A gente teve recentemente agora o entendimento que a pessoa, na verdade, só o depoimento da vítima já basta. Ela não precisa nem registrar um boletim de ocorrência, porque antigamente ela ficava submetida a alguma espécie de constrangimento, ela tinha que fazer prova do que aconteceu, era algo constrangedor que muitas vezes coibia até a própria vítima procurar, entendeu, ajuda. Então a gente tem esse entendimento recente, a medida protetiva, dentre as coisas, por exemplo, o agressor ele tem que sair do lar, a medida protetiva restringe também a distância que ele pode se aproximar dela. Tem algumas coisas que é importante a gente dizer, por exemplo, que tem um entendimento recente adotado, que, por exemplo, o consentimento dessa aproximação, ela torna atípico o descumprimento da medida. Então, assim, a vítima, ela consente em conviver com o agressor e receber ele novamente em casa ou a se encontrar esporadicamente com ele, entende-se que esse descumprimento aí torna a conduta dele atípica. Então, depois, lá na frente, ela não pode falar, ele descumpriu, ele se aproximou de mim, ela pode vir a ser agredida novamente. Então, é importante frisar esse ponto. A medida protetiva de urgência também, antigamente o pessoal sempre pergunta, mas ela dura 30 dias, dura 6 meses, ela dura enquanto resguardar o perigo que ela está exposta. Então assim, não tem como a gente mensurar a exposição ao risco aí, ele pode ser de 1 mês, ele pode ser de 6 meses, não tem como a gente mensurar. Então assim, esporadicamente a vítima ela é conduzida pelo juizado, né, pela delegacia especializada da mulher. Depois a doutora Caroline vai falar de forma mais enfática, mas basicamente depois ela é convidada lá, como é que você ainda está exposta, você se encontra sujeita a risco, ele está me procurando, ele está me ligando, ele tem me cercado na rua, então a medida protetiva a manutenção dela, nesse caso aí é essencial. Ela manifesta a necessidade. Sim, ela é intimada para poder, não estou tranquila, não estou mais em perigo, e aí deixa suspenso se for necessário, aí a gente faz de novo, reativa a medida protetiva. Essa questão até da delegacia especializada, né, que a gente chama de DEAN, ela, enfim, a regra seria que tivesse pelo menos uma delegacia especializada em cada município. Hoje em dia isso não é realidade. Aqui em Poços a gente tem uma delegacia especializada e ela é feita exatamente para que a mulher sinta esse conforto, apesar de ser uma situação muito delicada, muito difícil, mas que ela consiga pelo menos se expressar e contar o que aconteceu. Então, a maioria das funcionárias, né, são mulheres, para fazer a oitiva, enfim. Acho que isso facilita também, né, a questão
da denúncia. Deixa mais confortável. Porque é uma questão de acolhimento, né? A delegacia da mulher está preparada para esse acolhimento, né? Quando ela vai fazer esse depoimento, ela sabe que ela vai receber esse acolhimento. Esse respaldo é muito importante. Na questão trans, né? Sim, as mulheres trans, elas também vão à delegacia da mulher, como qualquer outra mulher, não tem diferença alguma nesse sentido, né? E elas também têm lá um tratamento especializado, já voltado para elas. Toda a delegacia já sabe como fazer esse tratamento, já realiza isso já há algum tempo. E até é interessante, geralmente na DEANA, delegacia especializada, né, também tem o acompanhamento de psicólogas, que você pode se consultar, ou a mulher trans, ou até a criança, né, que é essa delegacia especializada de atendimento a casos com crianças também, que vai acompanhar o caso do início ao final, uma psicóloga especializada nesse tipo de atendimento. Isso é bacana. A gente estava falando de dano também. O dano, além da esfera criminal, que o agressor já responde, né? Igual eu expliquei, ele não consegue fazer acordo, ele tem que responder criminalmente. Tem a esfera civil também. Há muito tempo já é pacificado que o agressor, ele precisa muitas vezes prestar indenização pecuniária aí, como uma forma aí educacional e restritiva à vítima. Agora a gente também tem que o Estado muitas vezes é obrigado, caso a vítima consiga comprovar que ela realmente pediu ajuda, pediu socorro, ela registrou, e muitas vezes o Estado ainda se mantém omisso e negligente, que o Estado é sim, se a gente conseguir comprovar esse nexo causal, essa relação aí, ele é responsável por pagar também uma indenização a título de dano moral para a vítima. Isso é muito importante, né? Doutor, eu queria fazer uma pergunta. E quando é descumprido essa medida protetiva, o que acontece para o agressor? Então, o descumprimento dela, contanto que ele não seja consensual, igual eu falei, ela pode responder até com a pena privativa de liberdade, uma reclusão, entendeu? Ele realmente não pode, ele tem N sanções, é lógico que é variável, como tudo no direito depende da especificidade de cada caso. Muita gente pergunta isso, mas, por exemplo, a partir do momento que ele está descumprindo, reiteradamente procurando a vítima, por exemplo, ele pode responder até tendo a sua liberdade restrita. Isso é importante, né? Porque a gente não pode ficar em constante perigo, né? Porque a gente sabe que o que a gente vê até nos noticiários é essa questão de a vítima ser agredida muitas vezes, até que haja realmente... E muitas vezes tem esses indícios, assim, uma relação que ela é tóxica, que ela, às vezes o cara já apresenta traços de violência. Que é evidente que vai acontecer algo ruim e acaba protelando. É importante também dar voz às mulheres aí, às pessoas que se encontram também, né, sujeitas nesse tipo de situação aí a procurar, às vezes ajuda, que não seja, sei lá, se ela não se sentir confortável com um advogado especialista, que ela passe isso adiante com algum familiar, alguém que possa levar essa denúncia adiante aí. O depoimento dela é imprescindível, mas ele por si só já basta para ela, para que o agressor seja afastado do lar, que a violência aí ela seja impedida aí. Tem até aquele ditado, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim, tem que meter, tem que denunciar, a gente tem os canais de denúncia, né, e tem que denunciar sim, porque às vezes a mulher ela não tem, né, condições e às vezes ela por vergonha ou por algum motivo ela realmente acaba não procurando ajuda, e aí ela precisa realmente desse apoio. Agora tem uma pergunta para você, doutora Hanna. Por que no caso da Ana Hickman, o filho ficou também afastado? Né? Tanto que a gente vê que foi permitido que ele conversasse com o pai só através de vídeo, né? É que assim, tá tudo muito recente ainda, né? Mas essa lei que foi sancionada agora em outubro, ela veio justamente num momento assim, muito favorável para a Ana Hickman e para o filho, né, de evitar ali o contato com o agressor. Como o caso da Ana Hickman ganhou grande repercussão por conta da violência, né, eu falo que eu mesma acompanhei através do Instagram, mas a gente tem em todos os canais, a gente também tem que tomar muito cuidado, né, porque... E é importante também essa questão da própria internet, né, que ela veio para facilitar esse convívio, né, essa não afastamento total com o pai, porque imagina, se a criança teve ali durante toda a sua vida um convívio, e de repente ser completamente afastada, isso também não é bom para ela, né? Então a gente tem que pensar nos nossos filhos. Uma coisa que é legal a gente comentar que ganhou notoriedade também é que no âmbito da violência doméstica, ocorrendo ali, o juiz que for responsável por julgar, ele já pode fazer, dependendo da especificidade do caso, o divórcio. Então muita gente perguntou por que não foi feito o divórcio dela. Porque se trata de uma pessoa pública, eles têm muitos bens, então tem muitas variáveis aí que precisam ser analisadas quadro a quadro. Então, nesse caso em específico, o juiz de ofício ele não fez ali
embora pudesse ter feito. É um caso excepcional, né? Sim. Bom, agora a gente prosseguindo nessa questão de violência doméstica, o que a violência doméstica, doutora Caroline, pode auxiliar as pessoas no âmbito do trabalho? É até interessante porque bastante gente não sabe, mas a própria Lei Maria da Penha ela tem alguns reflexos aí sobre o contrato trabalhista. Então, em caso de violência doméstica, a mulher ela tem direito a um afastamento do emprego por até 60 dias. Ainda não é pacificado, então se esse afastamento seria uma suspensão do contrato de trabalho ou uma interrupção. E é um ponto bem polêmico, porque no caso da suspensão do contrato, o empregador ele não precisa arcar com os salários da empregada. Mas aí seria uma dupla penalização da mulher, que sofreu a violência doméstica, agora está afastada do emprego e sem receber. No momento que ela vai ganhar, se precisar. Exatamente, então fica realmente bem complicado. Alguns juízes entendem que na verdade é uma interrupção, então a empresa teria que continuar mantendo os salários, mas aí também seria um ônus muito alto para a empresa, que vai ter que contratar outra pessoa para substituir, continuar pagando, lembrando que é um prazo aí bem alto, né, de até 60 dias, então é diferente de umas férias comuns. Então, de qualquer forma, vai pesar muito, ou para um lado ou para outro, e não tem Esse prazo ele pode ser renovado? São 60 dias já fixos? Não, a lei prevê que é até 60 dias. Entendi. Não pode ser renovado, mas assim, é óbvio que é uma questão judicial, então vai depender de cada juiz, né? E da situação que a mulher está se enquadrando naquele momento. Uma coisa que eu vi que eu achei bem legal no âmbito que tem uma correlação aí com o âmbito trabalhista é que o agressor da violência doméstica, o agressor da Maria da Penha, é constitucional ele não assumir um cargo mesmo ele tendo passado no concurso. Então, assim, a partir do momento que ele tem... Isso é bem interessante. Isso é bem interessante, né? Ele tem esse histórico, assim, ele é um agressor, ele foi condenado, muitas vezes aí, talvez não a pena de detenção ou reclusão, mas ele respondeu e foi condenado. Ele não pode assumir um cargo, apesar de ter logrado o êxito aí no concurso. Porque é uma forma de punir, né? Sim. Mesmo sem a questão da prisão propriamente dita, né? Da privação de liberdade. Sim. Mas é uma punida, né? É algo que pune. Ah, não, mas a Maria da Penha ela já melhorou nesse sentido, porque lá atrás, sistematicamente, os agressores eles não sofriam nenhum tipo de consequência. Sim. Então a Maria da Penha veio para mostrar que 2 tentativas de assassinato e ela demorou muito tempo. A Maria da Penha surgiu 19 anos depois das tentativas, entendeu? Mas até hoje em dia, né, infelizmente, ainda com todo esse tipo de proteção, toda a lei, a legislação, tudo, ainda é muito falho. Sim, porque a gente não pode esquecer que a gente vem de uma cultura extremamente machista, né? Sim. Então isso não muda da noite A nossa sociedade é assim, né? A sociedade é assim. Eu acho que nesse sentido, nesse ponto, o que daria para mudar é realmente essa conscientização, né? Que deve se iniciar desde ali da escola mesmo, até em todos os meios de comunicação, todos os meios eletrônicos, presencial, porque as pessoas normalmente elas não sabem, né? Ou se sabem mais ou menos, ouviu falar. Então, assim, você sempre procurar, se você conhece alguém, se você mesmo já passou por alguma situação dessa, procure um profissional, procure um advogado de confiança, tire todas as suas dúvidas, veja quais são os seus direitos, porque é muito complicado. Eu sei que é um problema que afeta a sua vida, afeta a vida da sua família, afeta a vida dos seus filhos. E eu falo, a gente é muito conivente, às vezes, com os atos dos outros, né? E às vezes a gente... a omissão também, né? De você não tá vendo uma situação, às vezes na rua, ou alguma coisa, e você simplesmente não faz nada, isso é um tipo de omissão. E pode responder até criminalmente. Sim, Não, pode. Se a partir do momento que você vê uma agressão, você vê alguém sendo agredido, você pode sim. Principalmente se você tiver o dever de cuidar, por exemplo, tem segurança. Antigamente era comum, às vezes tinha uma agressão e o policial estava do lado e ele não fazia nada. A Maria da Penha veio justamente por quê? Porque hoje em dia se acontece esse tipo de coisa, pelo menos em tese, não vou falar na prática, mas ela pode ser passível de flagrante, entendeu? Então a pessoa é presa em flagrante. Eu acho que até nesse mesmo sentido que foi criada a delegacia especializada, porque muitas mulheres iam até a delegacia antes e eram atendidas por homens que acabavam julgando Constrangendo ela, julgando a situação, banalizando.
e até culpando a própria vítima. A delegacia especializada também, querendo ou não, ela traz esse conforto, esse acolhimento, né? Sim. Ela é própria para receber esse tipo de atendimento, de denúncia. E é importante a gente reiterar sempre aí, quem está sujeito, está inserido nesse tipo de situação aí, procura ajuda, procura um advogado de confiança, às vezes um amigo, um familiar, alguém que possa dar voz aí, possa te ajudar. A gente sabe que muitas vezes o dano moral ele é muito grande, então muitas vezes o psicológico da pessoa, o abalo é muito grande, a pessoa se vê inserida numa situação e é difícil pedir ajuda, mas é sempre bom a gente reforçar. E é igual como a doutora Ana colocou, né? Porque é uma violência, a violência doméstica, ela atinge toda a família, né? Os filhos, às vezes, podem ficar calados, mas eles estão sofrendo junto com a mãe. Toda mãe que apanha e que o filho presencia, existe uma violência psicológica também com o filho. Eu falo assim, é uma responsabilidade muito grande também, né, nesse Sim. âmbito. Eu falo que essa questão de você ter que poupar os seus filhos, né, pensar também nos seus filhos, porque amanhã são eles, né, são eles que vão estar sofrendo a violência ou fazendo, né? E muitas vezes normalizando esse tipo de conduta, né? Tratar isso como uma pseudo-normalidade. Ele cresce inserido num ambiente violento, então ele está propício ali, ele está sujeito. Reproduzir. Exatamente. E é exatamente por isso que chegamos aonde chegamos, né? O Brasil é um país que tem uma carga cultural muito machista, patriarcal. Sim. E, enfim, vai gerando uma bola de neve que nunca tem fim. E a gente percebe isso na educação, né? Porque a gente percebe, assim, as mães, logo cedo, né? Os filhos, eles podem sair, podem fazer, eles têm muito mais liberdade na sociedade do que as meninas, né? E a gente vê que isso começa desde cedo na educação. Sim. Então a gente precisa também que as mães mudem a forma de educar. E ensine que, independente da roupa e da forma que uma mulher esteja vestida, ela tem que receber respeito. Não é porque ela está assim ou assado que ela precisa ser tratada. Hoje é muito complicado, né, ser mulher no Brasil. Sim. Você acha que ser mulher no mundo inteiro, mas hoje a gente vivendo a nossa realidade aqui é muito complicado pelo fato de que, além da gente correr risco na rua, né, de abuso, enfim... Falta de respeito na rua, na nossa própria casa. Né? Hoje o foco aqui seria violência doméstica, mas a gente também não pode deixar de comentar outros diversos tipos de violência que a gente pode sofrer na rua. Eu acho que toda semana a gente é bombardeado com notícias ruins, né? Você liga o noticiário, qualquer um que ligar o noticiário aí perto das 18 horas, horário de pico, vai se deparar com notícias desse tipo de violência contra a mulher, seja ela sexual, física. E às vezes a gente banaliza aquelas pequenas violências, né? Seja uma violência no trânsito, seja uma violência no tratamento, você numa empresa pública ou privada, na forma como que você é recebido, acolhido, né? Então isso também são formas de violência. É importante ressaltar que, em regra, a violência doméstica ela não começa com violência, uma agressão física. Sim. Ela começa em pequenas coisas, às vezes né? Numa rispidez, numa forma errada exceto de tratar. Ciúmes, às vezes. Pode ser. Às vezes um comentário, um controle, um ciúmes exacerbado. Ela vai progredindo, ela quase nunca, né, começa em uma violência física. Eu bati na tecla dos indícios, porque todo mundo conhece um casal que às vezes o cara é meio agressivo, ele é meio violento, às vezes tem algum traço assim. Esses indícios é importante, principalmente da pessoa que está inserida nesse tipo de relacionamento, ela vê até que ponto pode chegar, entendeu? Muitas vezes é interessante ter uma conversa, ou às vezes simplesmente terminar o relacionamento, entendeu? Não esperar partir para agressão de fato, porque depois às vezes a pessoa já está tão comprometida com aquela relação, que tem sempre essa relação, a gente que lida muito aqui, né? Emocional. Exatamente, muito esse amor e ódio, a pessoa ela é agressiva, ela é violenta, aí depois vem o pedido de desculpa, o carinho, ela volta a ser gentil, e aí algo desencadeia, um ciúme desencadeia, um episódio que ela não consegue se controlar de novo, e aí as agressões ficam reiteradas, né? E é interessante isso, doutor, porque muitas vezes a própria mulher justifica, fala, isso é o jeito dele, né? Ele é assim, ele é o assim. jeito dele. Ele vai parar. Ele não deixa faltar nada em casa. Ele né? falou que é a última vez, né? Não, ele é assim, mas ele não deixa faltar nada em casa. E com certeza esses tipos de violência eles têm que ser detectados o quanto antes, né? Sim. A gente até porque é mais fácil lidar. Relacionamentos que, enfim, é muito complicado. Eu falo que todo relacionamento é único, né? Você e a pessoa ali, aprender a lidar. Mas se você conseguir verificar o quanto antes esses traços, é importante para você ver, porque é a sua vida. Se resguardar, né? Você, é a sua vida, é o seu futuro. Às vezes seu filho, né? Exatamente.
Então, assim, um resumo bacana desse podcast de hoje é justamente esses direitos, né, que a mulher às vezes não sabe, mas ela tem em caso de que, não só a mulher, mas, enfim, homem também, mas na sua grande maioria mulher, de que ela teria se caso ela sofrer violência doméstica. Eu volto a reiterar que essa lei recente, eu anotei aqui, é 14.713 de 2023, ela foi sancionada agora, né, no dia 31 de outubro, e é uma lei muito importante, que ela veio justamente para evitar que o filho, que o menor, que a criança conviva nesse ambiente. Então, assim, ter essa responsabilidade. Também a gente verificou a questão da Lei Maria da Penha, da medida protetiva. Às vezes eu já ouvi, né, quando profissional, assim, em atendimentos, essa questão de, mas eu não vou fazer a medida protetiva porque não vale nada. O que isso vai me resguardar? É uma maneira, né, de tentar evitar que coisas piores aconteçam. E a questão da medida protetiva, né, de que as pessoas normalmente elas acham que uma medida protetiva não vai evitar. Muito pelo contrário, uma medida protetiva ela vai dar uma segurança, né. O próprio nome já diz, né, doutora? É uma medida protetiva de urgência, na verdade. Mais uma medida. Sim, claro. E o pessoal às vezes condiciona, acha que tem que estar atrelado, você tem que registrar um boletim de ocorrência, ou você precisa de fato pedir a medida protetiva. Não, a pessoa simplesmente vai lá, dá o depoimento dela, muitas vezes ele por si só já é suficiente para que ela consiga às vezes o afastamento do agressor do lar, o que para ela já traz segurança. Mas é importante ressaltar também que ela é só uma medida, né? Sozinha ela não consegue. Sim, ela é insuficiente sozinha. Resolver todas as questões. Então é preciso ter a medida protetiva e ao mesmo tempo buscar um advogado para conseguir te acompanhar em um processo criminal ou um processo civil, agora. Em tudo que você tiver direito. E dependendo do caso, né, doutora, a pessoa também tem que se resguardar, né, porque essa só a medida protetiva, porque tem casos mais graves, né, que a violência é muito mais séria. A gente sabe disso do relato. E a medida protetiva ela é importante justamente porque a partir da medida protetiva você mostra o seu interesse, né, de se resguardar. E a partir do momento que você buscou todas as alternativas para evitar um mal maior, o Estado também pode ser responsabilizado. Sim. A gente volta para o dano moral de novo, presumido, né, que é o dano in repsa. Desde que a gente consiga comprovar que tem esse nexo causal, essa relação de omissão, negligência do Estado, além do agressor, o Estado também pode prestar aí uma indenização de cunho dano moral aí para a vítima, né? Então, assim, temos várias questões que podem ser, né, a mulher, a pessoa vítima, né, da violência doméstica, ela pode estar resguardada perante o direito, o ordenamento jurídico. Então, procure sempre um advogado, não permita sofrer violência, não permita que alguém que você conheça sofra violência, né, e tente sempre buscar a melhor solução possível, e não se esqueça, tenha sempre uma pessoa de confiança, um advogado de confiança para poder te aconselhar e caminhar ali toda a questão de uma forma, a melhor forma possível. Uma pergunta que é bem recorrente também, que a gente escuta muito, não, mas o relacionamento já encerrou. A gente já encerrou, a gente não tem mais nada, ele veio aqui pra gente voltar, eu não quis, ele me agrediu. Maria da Penha, a relação, ela era decorrente, a agressão é decorrente da relação que tinha. Então muita gente pergunta, mas se a Ana Hickman tivesse se separado antes, e aí o cara agrediu depois, aí não é Maria da Penha? É da mesma forma, ela decorre da relação que eles tiveram, e isso independe. Sim, com certeza. E assim, a gente tem então tanto a questão da responsabilização criminal, a responsabilização civil, né, e o acompanhamento também psicológico. Então, assim, são várias searas que a gente pode abranger para resguardar essa pessoa que sofreu essa violência doméstica. E o mais interessante, de forma concomitante, né? Você não precisa simplesmente na seara criminal, não, eu quero que ele pague, eu quero que ele vá preso, não. Você também consegue, de alguma forma civil, aí, uma indenização, algo que consiga, de alguma forma, reparar a vítima aí dessas agressões. E evitar também, né, que o filho e a filha, os filhos... Seja obrigado a conviver nesse ambiente. E também lembrando que, como a doutora Carolina colocou, acho que a questão mais importante é ficar atento com os primeiros sinais, né? Sim. Porque a coisa começa de forma sutil, né? Às vezes é isso. Tentar identificar uma sugestão bacana. Né? Que é uma forma realmente de coibir que isso toma e às vezes rompa da agressividade do dia a dia para uma agressão, para uma violência física. Porque igual a doutora expôs. A tendência é sempre piorar. Evoluir nesse sentido, quanto à agressão. Bom, estamos chegando ao final de mais um podcast.
Hoje o tema foi um pouco complicado, um tema difícil de ser abordado, mas um tema necessário. Então, se você conhece alguém, se você sofre violência doméstica, procure seus direitos, procure se resguardar a sua família. E eu agradeço muito a presença do Dr. Cristiano Mello, a presença da doutora Caroline e a presença do Dr. Cristiano Luiz. Até a próxima!